Olá, eu sou a Palmira de Sá, bem-vinda de volta ao meu canal e hoje eu queria falar um pouco sobre relacionamento com Deus. Sendo jovem, né? Muitas vezes acontece que parece que Deus não conversa conosco, parece que Deus não fala conosco, parece que o Espírito Santo não fala conosco. Nós ouvimos os irmãos a falarem do tipo, Deus me falou, tive um sonho, Deus me deu visão, e parece que na nossa vida não acontece nem sonho, nem visão, nem por palavra, nem mais grande, nem mais pequena. Parece que Deus não fala conosco. Oramos e oramos e parece que não há resposta. E ficamos a nos perguntar, o que é que acontece? Por que Deus fala com os outros e não fala conosco? Então, uma das coisas que eu encontrei nesse processo, ou pelo menos com relação às pessoas que com o tempo foram fazendo-me essa pergunta do tipo, mas Palmira, você diz que Deus falou contigo assim, que Deus te guiou a isso e aquilo, Deus te mostrou isso e realmente aconteceu, Deus te disse para tomar essa decisão e você tomou e te foi bem e tudo mais. Como é que Deus fala contigo e não fala comigo? É algo no meu cabelo. Então, essas pessoas, eu fui, na verdade, analisando, porque realmente faz sentido, né? Se Deus fala comigo, se Deus fala com o pastor, com o Beltrano e o Cicrano, por que alguns parecem não ouvir ao Senhor? Então, nesse meu tempo de cristianismo, eu me converti com 14 anos, eu tenho 37 anos, eu notei algumas coisas que fazem com que, não que Deus não fale conosco, mas que nós não consigamos ouvir a Deus. E uma das primeiras coisas que eu notei que é comum nas pessoas que não conseguem ouvir ao Senhor é não levar o Senhor a sério. Eu vejo que podem orar, podem meditar, principalmente com relação à palavra. A palavra de Deus, aquilo que Deus fala na palavra, não é alguma coisa que tomam em seu coração e colocam em prática. Por exemplo, se a palavra do Senhor diz que vocês jovens não podem fornicar, não podem fazer sexo antes do casamento. Eu vejo muitos jovens ainda assim a fazer sexo antes do casamento. Claro, ninguém sabe lá no escondidinho, no escuro do cinema do teu quarto, ninguém está a te ver, então você volta para a igreja, continua a tomar ceia, continua a cantar, a ministrar o louvor, a ser líder dos adolescentes, líder de A e B. Ninguém sabe da tua vida. Então, pensas que está tudo bem, que ninguém está a te ver. Mas isso é uma das coisas que faz com que você não consiga ouvir a Deus. Porque não é que Deus não fale. A Bíblia diz que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Quer dizer que Deus está o tempo todo tentando falar conosco. Isso está em Isaías 61. Então, uma das características é essa. Ouvir a palavra, mas não colocar em prática. Porque Jesus disse o quê? Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz aquilo que a vontade do meu Pai. Então, se vocês fizerem aquilo que eu mando, então estarei com vocês. Então, muitas vezes é o fato de não levar a palavra de Deus a sério. Essa é a primeira coisa. Não levar a palavra de Deus a sério. A segunda coisa é se disponibilizar, ter o coração, a vontade de conhecer o Senhor. Muitas vezes o que acontece é que a vontade de buscar ao Senhor, a vontade de lhe conhecer, de estudar a palavra, de saber quem é esse Deus afinal que eu adoro, como é que ele age, como é que é o caráter dele, como é que ele fala com as pessoas, como é que ele cura. Perguntas que muitas vezes até são difíceis de responder, do tipo, por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que uma criança é violada? Por que Deus permite? Sabe, essas perguntas todas, nós conseguimos encontrar respostas na palavra e no Senhor quando nós temos a disposição de buscar ao Senhor e descobrimos que, afinal, pelo caráter do Senhor, não é possível Ele permitir que uma criança seja violada. Não é permissão do Senhor uma criança ser violada. Não é permissão do Senhor uma mulher ser violada. Não é permissão do Senhor alguém matar o outro. Não é, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus quer que todos se salvem e que ninguém, que todos venham arrependimento e se salvem. Não quer que ninguém vá ao inferno, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra. Então, muitas dessas coisas, muitas dessas perguntas que nós temos, que o mundo também muitas vezes faz, seriam sanadas se nós tivéssemos o coração genuíno de buscar ao Senhor. Então, muitas vezes não conseguimos ouvir a Deus porque nós não temos a genuína intenção de conhecê-lo. Nós não temos a genuína intenção de saber quem é o Senhor, quem é afinal o dono do universo. Quem é esse Deus?
Como é que ele fala? Ler a Bíblia e ver sobre Moisés, e ver sobre Abraão, e ver sobre Elias, e ver sobre Jacó, e ver sobre José, ver sobre N pessoas, e vemos como Deus foi falando com eles. Mas muitas vezes ainda assim, não nos ocorre ter a curiosidade de pensar assim, se o Senhor falou com eles, eles eram tão humanos quanto eu, por que o Senhor não fala comigo agora também? E buscar o Senhor do tipo, Senhor, fala comigo. Assim como o Senhor falava com Elias, assim como o Senhor falava com Jacó, eu também quero ouvir ao Senhor. O Senhor disse a Abraão, levanta-te cedo, Abraão, e vai levar o teu filho. O Senhor disse a Abraão, Abraão ouviu a voz do Senhor a falar. Então, se Abraão era tão humano quanto eu, por que Deus não fala comigo? Então, essas inquisições, essas perguntas, precisam nos impulsionar a buscar ao Senhor para que Ele seja real, tanto quanto Ele foi com os homens da Bíblia. E isso é uma das coisas que ajudou muito a mim a poder conhecer o Senhor, mas a poder ouvir a voz do Senhor, o Senhor se revelar a mim. Porque quando eu me converti, eu tinha muita ânsia, muita vontade de conhecer o Senhor. Eu queria entender quem Ele é, queria entender o amor dEle, o caráter dEle. Eu queria me relacionar intimamente, eu queria que Ele falasse para mim, me desse ordens e eu fizesse, né? E eu obedecesse. Eu queria que Ele me desse ordem, queria que Ele falasse comigo, que Ele conversasse comigo, porque é como diz um pregador famoso, de que Jesus não ia se dar o trabalho de morrer na cruz, aliás, de passar por sofrimento, ser cuspido, ser batido, e todo o sofrimento que Ele passou, morrer na cruz, para depois não falar conosco. Então, faz muito mais sentido de que o Senhor tem vontade de falar. Aliás, a Bíblia diz isso. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi. Quer dizer que o Senhor é o primeiro a ter vontade de falar conosco. Em Gênesis também temos essa prova. Em Adão, nosso pai, Deus vinha todos os dias, no final da tarde, conversar com Adão. Conversar. Apenas conversar. E hoje, como a Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje é a mesma coisa. Deus ainda tem essa vontade, essa intenção de vir todos os dias e conversar conosco. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir? Porque Deus não desperdiça palavras. Se Ele conhecendo nossos corações, Ele já sabe, Ele não vai desperdiçar palavra com alguém que simplesmente vai fazer surdo-rei, como se diz em francês. Que vai fazer ouvidos de mercador, que não vai obedecer, que não vai ouvir, que não vai fazer o que Ele disser. Porque todas as coisas que o Senhor fala para nós são para o nosso bem, sabe? Deus não ganha absolutamente nada em nos dizer o que fazer, em nos dizer para não fazer sexo antes do casamento, em nos dizer para não roubar, para não matar, para não mentir, para não amar ao dinheiro. Todas essas coisas que nós chamamos regrinhas do Senhor, que é só para contrariar, isso não lhe afeta, não lhe aquece, nem lhe arrefece. Não faz diferença nenhuma no Senhor. O Senhor vive no céu, em glória. Então, todos os mandamentos do Senhor, toda a vontade do Senhor é boa, é para um fim proveitoso, é para o nosso bem. Mas muitas vezes, especialmente quando jovens, nós não entendemos isso. Não entendemos que a vontade de Deus é para nos prosperar. Até porque, geralmente, as coisas que Deus pede são contra a nossa carne, são contra o nosso desejo, a nossa vontade, são contra aquilo que a nossa carne chama e pede, né? As mentiras, muitas vezes não conseguimos sair da mentira. Por quê? Porque parece que quando nós mentimos é quando nós nos desenvencilhamos rapidamente das situações. Você consegue driblar as situações com as mentiras. Então você faz o quê? Você continua nas mentiras porque eu vejo que te faz sair das situações. Mas na verdade essas mentiras se tornam cada vez mais grandes, teias de aranha, correntes, strongholds, que depois quando você se vê, você está completamente num amaranhado de mentira e a tua vida está a descambar. Mas o Senhor que disse que aquele que mentia, deixe de mentir, era apenas para o teu bem. Então muitas vezes não ouvimos ao Senhor porque não queremos obedecer a palavra. Não levamos a sério as palavras de Deus. Então por que Ele vai continuar a falar conosco se nós simplesmente não vamos ouvir? Quando uma mãe diz assim, a Palmeira não ouve, não quer dizer que eu sou surda, que eu não ouço. Quer dizer que eu não obedeço. E é o que a maioria de nós faz como cristãos, como jovens.
simplesmente não ouvimos, ou melhor, não obedecemos.